Se Caim era o peso da terra e do suor, Abel surgiu como um sopro de ar fresco numa família marcada pela saudade do que foi perdido. Ele foi o segundo a nascer, o herdeiro de um exílio que não escolheu, mas que aceitou com uma leveza que intrigava o seu irmão mais velho. Enquanto Caim lutava para dominar o solo, Abel parecia observar o mundo com olhos de quem procurava beleza até nos espinhos. Ele era o contraste puro da amargura de Caim. Abel não escolheu a luta contra a terra, mas sim a harmonia com a vida. Ao tornar-se pastor de ovelhas, ele encontrou uma vocação que exigia paciência, cuidado e, acima de tudo, uma visão de proteção. Ele passava os seus dias a observar o ciclo da vida, a fragilidade dos cordeiros e a vastidão do céu. Para ele, cada animal sob o seu cuidado era um lembrete da bondade que um dia existiu plenamente no Éden e que agora ele tentava preservar. A psicologia de Abel era a da contemplação. Ele ouvia as histórias de Adão sobre como era caminhar com Deus na brisa da tarde, e algo dentro dele vibrava em reconhecimento. Ele não via Deus como um juiz severo que os expulsou, mas como o pai de quem ele herdara o sopro da vida. Abel vivia numa espécie de paraíso interior, mantendo a chama da fé acesa, enquanto o seu irmão mais velho se afundava na revolta contra as dificuldades do mundo. O grande ponto de viragem da sua história foi o momento da oferta. Abel não trouxe apenas o que tinha, ele trouxe o melhor do que tinha. Ele escolheu as primícias do seu rebanho e a gordura delas, simbolizando que Deus não era o resto da sua vida, mas a prioridade absoluta. Para Abel, o sacrifício não era uma obrigação religiosa, mas um ato de amor e gratidão. Ele deu o melhor porque o seu coração já pertencia inteiramente ao Criador. Diz a narrativa que Deus olhou com agrado para Abel e para a sua oferta. Imagine a cena: um fogo descendo do céu ou uma paz sobrenatural que inundou o altar de pedras de Abel. Ele sentiu-se visto, amado e validado. Mas esse momento de glória foi o início do seu fim. Abel, na sua inocência, não percebeu que o seu brilho estava a cegar o seu irmão. Ele não sabia que a sua comunhão com o divino seria o gatilho para a primeira grande traição. Abel tentou aproximar-se de Caim, talvez para partilhar a alegria daquela conexão, mas encontrou apenas um muro de silêncio e um rosto caído. Ele deve ter sentido a tensão no ar, o cheiro do perigo que Deus já tinha avisado. Abel era o guardião das ovelhas, mas não tinha defesas contra o ódio humano. Ele acreditava na bondade das pessoas porque ele próprio era bom. Essa confiança seria a sua sentença de morte nos campos isolados daquele dia fatídico. Quando Caim o convidou para ir ao campo, Abel foi sem hesitar. Talvez ele achasse que o silêncio da natureza ajudaria o seu irmão a encontrar a paz. Ele caminhou ao lado do seu assassino com a mesma tranquilidade com que guiava os seus cordeiros ao pasto. O primeiro mártir da história não morreu a lutar, mas a confiar. O golpe que o derrubou não feriu apenas o seu corpo, mas quebrou para sempre a ilusão de que a terra era um lugar seguro para os justos. O sangue de Abel tocou o solo e, pela primeira vez, a terra provou a morte humana. Mas o seu silêncio após a morte foi mais barulhento do que qualquer grito. Deus disse a Caim: "A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra." Abel tornou-se a primeira voz a pedir justiça no universo. Ele morreu como uma vítima, mas a sua história ressoa como um aviso de que nenhum ato de maldade fica escondido para sempre dos olhos daquele que tudo vê e tudo julga. A morte de Abel deixou um vazio imenso no coração de Adão e Eva. Eles conheceram a dor de perder um filho, não para o tempo, mas para a violência. Abel tornou-se o símbolo da inocência interrompida, da luz que é apagada pela inveja alheia. No entanto, a sua memória permaneceu viva. Ele passou a ser o padrão pelo qual todos os outros sacrifícios seriam medidos. Ele foi o homem que, mesmo depois de morto, continua a falar através da sua fé.
Na narrativa bíblica, Abel é frequentemente comparado a Cristo, um pastor que oferece um sacrifício aceitável e que é morto pelos seus próprios irmãos por causa da sua justiça. Ele é a prefiguração do Cordeiro de Deus. A história de Abel ensina-nos que a aceitação de Deus não depende da quantidade de trabalho que fazemos, mas da intenção do nosso coração. Ele não plantou cidades, nem inventou artes, mas deixou a maior de todas as marcas, a fidelidade. Abel é o patrono daqueles que sofrem injustamente, dos que são silenciados pelo poder da força e dos que escolhem o caminho da paz num mundo de guerra. O seu legado não está em monumentos de pedra, mas na promessa de que o sangue dos justos nunca é esquecido. Ele foi o primeiro a atravessar o véu da morte e a entrar no descanso eterno, deixando para trás um rasto de luz que desafia as trevas de Nod, onde o seu irmão tentou esconder-se da verdade. Hoje, a voz de Abel continua a clamar sempre que a injustiça acontece. Ele lembra-nos que somos, sim, responsáveis uns pelos outros. A sua trajetória é um convite para oferecermos o melhor de nós, não para sermos melhores que os outros, mas para estarmos em paz com quem nos criou. Abel, o pastor que Deus amou, continua a ser o guia espiritual para todos os que buscam a verdadeira adoração. Ele foi a primeira vítima, mas também o primeiro vencedor.